membro do governo de Macau durante 13 anos, 1981-1986, no governo de Almeida e Costa. Depois, entre 91 e 99, com o general Rocha Vieira. Jorge Rangel foi também deputado no primeiro mandato da Assembleia Legislativa entre 1976 e 1980. Foi responsável pelo gabinete das cerimónias de transferência em dezembro de 99. Foi membro da Comissão de Redação da Lei Básica e esteve ligado também ao lançamento daquilo que são hoje as Universidades de Macau e a Universidade Politécnica de Macau. É presidente do Instituto Internacional de Macau desde 1999. Dr. Jorge Rangel, obrigado por receber os canais portugueses aqui na sede do Instituto Internacional de Macau. Vamos começar pela Lei Básica, 30 anos. Como é que olha hoje para o documento? Olho para o documento com aquela certeza que se tentou fazer o melhor documento possível. Eu lembro-me que naquelas reuniões que tivemos, a participação foi muito intensa, muito ativa, muito interessada, e mesmo a parte chinesa, que tinha um conhecimento não muito profundo de Macau, através dos contatos com os membros de Macau, foi conhecendo melhor as nossas preocupações e aceitando sugestões nossas. Como se sabe, nós partimos de um esboço que estava feito, baseado na lei de Hong Kong que já estava aprovada, e fomos divergindo da lei de Hong Kong para fazermos para Macau uma lei que estivesse, em grande medida, de acordo com as expectativas da população de Macau. E creio que este trabalho, que foi, como disse, intenso, muito participado, foi conseguido. Portanto, a lei básica foi uma lei, na minha opinião, e de muita gente que esteve envolvida no processo, pode ter sido a melhor lei possível naquela altura. Portanto, penso que se fizesse um balanço hoje, e já vão muitos anos, e já podemos, ao olhar para trás, saber se de facto o que foi conseguido foi o desejado. Posso concluir que sim, que foi o balanço que faço ser positivo. Regressando aos anos da Comissão de Redação, o que é que considera terem sido as grandes conquistas na perspectiva da comunidade portuguesa de Macau? Bem, há vários aspectos, começando logo, e sobretudo por ser uma área que me interessa especialmente, a do património. Portanto, quando começámos a discutir o documento que nos tinha sido entregue, nada dizia sobre o património de Macau. Portanto, na área da cultura havia apenas um artigo, que era, afinal, a cópia do artigo da Lei Básica de Hong Kong, que dizia que cabia ao governo da região definir por si próprio a política de cultura, só isso. Então, nas nossas reuniões de comissão, nós trabalhávamos em grupos separados por áreas, fomos tentando aprofundar a questão e fizemos uma proposta para acrescentar mais um artigo sobre o património. Depois de muita discussão, a parte chinesa concordou que podíamos acrescentar algo mais, mas não seria um novo artigo, e sim um número 2 daquele mesmo artigo, então, que definia claramente que... O que foi mais difícil de negociar? Ensino, património, bandeira, nacionalidade? Tudo isto foram grandes preocupações. Claro que a bandeira foi outro trabalho muito interessante, porque um dia, na minha comissão, fizemos esta pergunta, que era inevitável, era a cor da bandeira. Claro que não estava nada escrito, não havia nenhum documento orientador que limitasse a nossa intervenção nesta área, e alguns de nós perguntámos se ela tinha que ser de cor vermelha, como era a de Hong Kong. Isto apanhou algumas pessoas de surpresa, disseram-se, bem, em princípio devia ser, porque a bandeira nacional da China é daquela cor, a de Hong Kong também ficou assim, portanto, provavelmente a de Macau também ficaria. Mas passados dias, e continuámos a conversar, e muitas vezes eram nos bastidores que estas questões eram tratadas com mais profundidade, chegou-se à conclusão que podia ser de uma outra cor. Fez até um concurso local, com muita participação. E a outra cor era para e conseguimos, diferenciar? Afinal, depois, era também a preocupação de diferenciar, porque já estava decidido, em princípio, que o símbolo de Macau, que era a flor, portanto, a flor de lótus ia ficar na bandeira, porque em Hong Kong foi a baoínia, mas a cor não estava definida e, portanto, depois de muita conversa entre nós, conseguimos propor, e foi aprovado, que a bandeira seria verde. Mas, claro que isto pode parecer apenas uma questão marginal,
mas para nós era até bastante simbólico que tivesse uma cor diferente para marcar uma diferença. Quando se fala no ensino, sim, o ensino foi uma preocupação grande. A falar grande. muito na questão de que havia muitas escolas católicas. Exatamente. Isto, várias vezes em intervenções públicas referi a este ponto. Era uma preocupação grande do nosso bispo, que também foi membro da Comissão de Lei Básica, e até é bom fazer um pequeno parênteses para referir que até aí ficou evidente que havia um interesse grande da China em conseguir a melhor lei possível, quando envolve o Dr. Carlos Assunção, que era o presidente da Assembleia Legislativa, grande jurista, o Bispo de Macau, portanto, o Bispo Católico de Macau, eu próprio, ligado à Administração Pública de Macau, e outros membros também, com vida ativa em Macau, e muitos deles naturais de Macau. Portanto, houve de facto uma vontade genuína de conseguir uma participação nossa, acreditando que o nosso contributo podia ser muito positivo. Portanto, voltando à questão das escolas, o Bispo de Macau tinha esta preocupação, que não era só dele, mas principalmente dele, porque, como sabem, em Macau nós temos muitas escolas privadas e que cerca de metade das escolas privadas estavam orientadas ou eram geridas pela Igreja Católica, ela diretamente ou através das suas congregações. Portanto, era preciso garantir que essas escolas pudessem continuar e pusemos esta questão numa das reuniões, até curiosamente numa viagem que nós fizemos a caminho de Pequim, houve um desvio do avião para Dalian, porque havia uma tempestade em Pequim, e acabei por ter longas horas de conversa com o nosso bispo, ficámos dois no mesmo quarto à espera de nos chamarem para podermos embarcar para Pequim. Passámos horas a conversar e foi quando ele me explicou, com muita abertura, as preocupações que tinha e referiu que, sendo ele o bispo de Macau, portanto parte interessada diretamente no assunto, não seria a pessoa mais conveniente para apresentar a questão. Carlos Assunção, Mas só deixa fechar esta questão das escolas católicas, era importante. E, portanto, o bispo pediu-me, e depois falámos com outros membros, para apresentarmos uma proposta que salvaguardasse o interesse da Igreja Católica na área do ensino. A resposta que nos foi dada é que já estava prevista a liberdade de religião. E tivemos que dizer que não era a mesma coisa, tratávamos da liberdade de ensino na área da Igreja. E acho que se foi até bastante mais longe do que nós podíamos esperar, quando ficou dito na lei que todas as escolas que já existiam em Macau podiam continuar a funcionar e as entidades gestoras das escolas, portanto também estava ali a Igreja Católica, podiam criar novas escolas. Portanto, esta questão foi ultrapassada. Carlos Assunção, então Presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Rangel, o Bispo de Macau, Dom Domingos Lame, Pereira Chan e mais tarde Raimundo do Rosário, quando o Dr. Jorge Rangel saiu para o Governo e Raimundo do Rosário foi para a Comissão da Redação. Que contributo é que estes membros da comunidade portuguesa, ou mais ligados à comunidade portuguesa, acabaram por dar ao documento? Foi interessante nós podermos estar, e isto mostrou uma grande abertura, querendo que a comunidade macaense portuguesa estivesse presente e participasse ativamente na preparação da lei. Claro, a presença do Dr. Carlos Assunção não tem que ser explicada na sua importância, porque, como grande jurista que era, pôde certamente, nos grupos de trabalho em que ele esteve envolvido, contribuir para uma redação mais completa, mais perfeita dos preceitos que estavam a ser discutidos. A nossa tinha a ver com a experiência que cada um tinha, eu na área da administração pública e, enfim, com alguma experiência também grande na área da sociedade civil de Macau, e os outros, pela via profissional, puderam dar também um contributo positivo. Eu, quando fui convidado pelo general Rocha Vieira para voltar para o Governo, entendi que era incompatível a minha permanência na Comissão da Lei Básica, mas também nessa altura grande parte das questões estavam tratadas, não estavam todas ainda redigidas na sua versão final, mas as grandes questões estavam abordadas achei muito bem a escolha achei muito feliz a escolha do engenheiro Raimundo Rosário, porque nessa altura estava disponível, tinha tempo para poder dar o melhor possível à Comissão e creio que teve uma participação discreta, mas eficaz. No seio da Comissão, o português era língua falada, era traduzido? Eu sei que fazia intervenções em português. Eu quando cheguei, verifiquei uma coisa que era muito interessante, que eram os membros de Macau chineses que precisavam também de um intérprete, do mandarim e do dialeto de Cantão. Portanto, quase todos falavam o dialeto da terra e falavam ainda de forma um pouco incipiente o mandarim, ou pelo menos não tinham o desembaraço suficiente para poder debater questões. Então pediram
que fossem nomeados intérpretes, de chinês para chinês, de um chinês para outro chinês. E quando me foi perguntado se eu também queria um intérprete, eu perguntei se podia ter um intérprete de língua portuguesa, porque eu estaria mais à vontade. Mas nós arranjamos um intérprete do dialeto de Cantão, que é a língua de Macau, e fica também bem servido. Disse, bom, mas se eu puder ter um intérprete de língua portuguesa, eu ficaria mais à vontade. E até perguntei se eu podia levar um comigo de Macau, mas então preferiram dar-me um deles e que eu não levasse um de Macau. Portanto, a língua entre nós, quando nós conversávamos, era sempre a língua portuguesa, mesmo a conversa com o bispo, quando o bispo estava presente, o Zé Peirachano, que falava muito bem português, foi meu colega no Liceu de Macau, e falávamos sempre português. Mas quando reuni o grupo de Macau, informalmente, nós estávamos distribuídos por várias comissões e grupos de trabalho. Quando nós reuníamos à noite, porque as senhoras acabavam às 6, porque os chineses tinham o hábito de jantar cedo, e nós não, portanto tínhamos muitas horas durante a noite a seguir ao jantar para conversar. Então fazíamos, não digo noitadas, mas portanto prolongávamos as nossas conversas a noite adentro para acertarmos posições e não para parecermos como um bloco, mas para podermos chegar a algum consenso entre nós, para termos muito mais força nas propostas que íamos apresentar. E ali falávamos uma mistura de português, eventualmente até de inglês, com o dialeto de Cantão. Portanto, foi assim. Relativamente à parte chinesa, que nomes é que destaca o Xianping à cabeça? Bom, o Xianping era realmente uma figura fundamental, porque era um homem profundamente conhecedor da realidade de Macau, que vivia aqui há muitos anos, discretamente, conseguiu manter boas relações com muita gente, e mesmo nós, ligados mais à administração pública, eu próprio, ele procurou várias vezes conversar comigo, tinha aqueles contactos formais com o governador de Macau, mas fazia contactos informais com outras personalidades ligadas à administração pública de Macau. Com certeza que foi. Agora, do lado chinês, não de Macau, obviamente a personalidade mais marcante foi o secretário-geral Lu Ping. Portanto, de facto, era a figura mais ativa, falava bem inglês também, portanto, estava à vontade. Um negociador duro? As pessoas. Diga. Um negociador duro? Sim, mas duro, mas acessível. Achei que era um homem com grandes qualidades. O presidente da comissão era apenas uma figura representativa, portanto, era já uma alta figura ligada ao partido e com serviços prestados ao Estado chinês, mas praticamente apenas presidia às sessões plenárias. Quem mexia no dia a dia na comissão e punha as coisas a andar, e era com ele que nós falávamos, antes de nós apresentarmos as propostas finais para discussão no seio das comissões, era de facto o Lu Ping, a figura mais destacada e visivelmente destacada. É certo que era uma China diferente, aquela dos finais da década de 80 e princípios dos anos 90 do século passado, mas como é que na altura e no início os dirigentes chineses, sobretudo os dirigentes chineses, olhavam para Macau? Havia um grande conhecimento. Com muita curiosidade, porque eles quase todos tinham, ou muitos deles, tinham participado na preparação da lei de Hong Kong, portanto estavam muito mais familiarizados com a realidade de Hong Kong, tinham visitado Hong Kong, tinham feito reuniões em Hong Kong, estudaram muito sobre Hong Kong, mas em relação a Macau havia algum desconhecimento. Alguns deles já conheciam mais Macau, porque já tinham estado cá, mas muitos nunca tinham visitado Macau. E nós, nas reuniões, insistíamos muito com eles, que algumas reuniões tinham que ser feitas em Macau, à semelhança do que tinha acontecido em Hong Kong. E assim foi, portanto, foi ótimo eles virem conhecer a realidade do território, porque estando cá também podiam contratar outras pessoas, que não eram membros da Comissão da Lei Básica, mas membros de associações, dirigentes locais da sociedade civil, personalidades ligadas à vida empresarial, para poderem ficar com uma visão muito mais ampla de Macau. E foi curioso que o nosso diálogo com eles foi sempre muito franco e muito aberto, e vimos uma vontade muito clara de contribuírem o mais possível para podermos trabalhar juntos, e percebemos que a nossa presença não era meramente simbólica. Eles queriam mesmo que fosse muito ativa a nossa participação e que os nossos contributos fossem... Nesse início, a velha questão, ou uma questão que penso que depois acabou por desaparecer completamente, mas chegou a ser colocada a questão de apenas uma região administrativa e não
Uma região... Na nossa comissão nunca esta questão foi abordada. Nos bastidores talvez tenha sido, mas talvez tenham abordado esta questão antes de discutir a lei base de Hong Kong. Porque depois disso, só em conversas informais vi esta questão abordada. Mas em reuniões da comissão, mesmo as informais no seio da comissão, esta questão nunca foi tratada. E como é que nessa altura se olhava para esta questão que agora se fala muito, primeiro sistema, segundo sistema? Sim, não havia um consenso sobre o significado do segundo sistema. Portanto, havia uma ideia clara. Eu tenho dito sempre, em conversa com muitas pessoas, ainda há pouco em Lisboa, falando com uma alta personalidade chinesa, dizia-lhe que a China teve, no nosso tempo, um grande sábio na área política, pequeno em estatura, mas numa dimensão extraordinária e com uma visão importantíssima para o futuro da China e que fez a abertura da China, ou pelo menos fez o arranque para a grande abertura da China, o Deng Xiaoping. Temos de conhecer, e penso que é praticamente unânime, a opinião das pessoas sobre o papel desta figura que foi fulcral na nova fase da vida da China, depois daquele período crítico após a morte de Mao Tse-tung, quando as lutas internas ainda não permitiam adivinhar qual facção seria vencedora. E a vitória dele nas lutas internas acabou por permitir esta abertura rápida da China. Era um outro tempo, de facto. As expectativas em relação à abertura ainda eram enormes. A China cresceu muito bem, soube jogar com o sistema capitalista, aliás, que é uma expressão que nós não usamos no dia a dia, mas a própria lei básica refere o sistema capitalista em confronto com o socialista. Mas, na minha perspectiva e de alguns outros membros da Comissão, o segundo sistema não era só o sistema capitalista em oposição ao socialista. Tinha a ver com a maneira de viver das pessoas, tinha a ver com o usufruto pleno das liberdades, dos direitos e das garantias que existiam aqui. A identidade de Macau. Ainda outro ponto, que era o Estado Civil. Muitas vezes, este é um ponto que não foi muito referido quando tratámos da lei básica. Era a minha convicção, e continua a ser, que o segundo sistema só era viável se tivéssemos uma sociedade civil forte e interventora. E Macau tinha e tem. Continua a considerar que há uma sociedade civil forte? Sim, continuo a achar que sim. Acho que, por quaisquer razões, ou várias razões, ela estará mais condicionada, mas eu faço este apelo porque acho que, de facto, quem não perceber isto não perceberá os caminhos do futuro. Portanto, na lei básica tivemos a garantia de 50 anos para uma mudança, uma preparação gradual. Os 50 anos eram considerados suficientes para que os sistemas se aproximassem e, portanto, a integração dos dois territórios que são agora as regiões administrativas especiais, porque tinham um estatuto diferente, tinham tempo para se preparar, para gradualmente se integrarem. Passaram só 20 e poucos, portanto, ainda não atingimos metade deste prazo de 25 anos, aliás, de 50 anos. Mas essa identidade... E acho que a sociedade civil continua a ser fundamental para garantir o funcionamento do segundo sistema e continua a insistir muito nisto. O Governo tem aqui algo que é riquíssimo neste território e tem que saber apostar na sociedade civil. Que nos tempos... Acho que não o tem feito, e digo de forma descomplexada, porque quem não perceber isto não perceberá nunca, mas quem perceber vai ainda a tempo de poder chamar a sociedade civil para ser a principal do Governo na realização dos grandes objetivos. Mas acha que os últimos tempos levaram a que, de certa forma, a sociedade civil... Bem, vamos ver. Nós tivemos aqui uma pandemia que foi terrível. Portanto, estes 3 anos provocaram diferenças, provocaram interrupções, provocaram também dúvidas e criaram limitações sobre tudo isso. Portanto, eu vejo a quantidade de entidades aí, públicas e privadas, que tiveram que pôr de parte uma quantidade de projetos, não por falta de vontade, mas por falta de meios. Os condicionalismos que surgiram durante a pandemia, com as restrições que foram impostas aqui em Macau, na China também e em muitas partes do mundo, impediram a realização normal das atividades e o funcionamento das instituições. Mas agora que estamos a chegar ao fim, portanto, a pandemia já acabou oficialmente por decisão
da Organização Mundial de Saúde, mas o vírus ainda está aí, portanto ainda condiciona o funcionamento das instituições e os cuidados continuam a ser necessários. Mas temos que olhar para o futuro de uma forma bastante mais aberta e faço este apelo que acho que é necessário fazer. Tenho falado com muitas entidades da sociedade civil de Macau, tenho ouvido muitas queixas, muitas lamentações e tenho chamado a atenção para isso. É mais do que as lamentações e as queixas, temos que estar preparados para enfrentar um futuro. Se pudermos criar sinergias maiores entre todos, eu não estou só a falar da sociedade civil de matriz portuguesa, mas elas em geral. Ainda ontem tive um encontro com aquela associação que tem sido muito dinâmica dos embaixadores do património, portanto, jovens chineses apostados na defesa de um património que também é seu. Combinámos iniciativas conjuntas, cá e fora. Acho que é esse apelo que gostava de fazer às autoridades, que olhem para a sociedade civil como um parceiro, não como um peso, com organizações de mão estendida à espera de apoios financeiros para realizar as suas atividades. Aquilo que a sociedade civil pode dar a Macau é fundamental para o seu funcionamento. E se quisermos acreditar que na vitória do segundo sistema, dentro deste conceito definido oportunamente de um país, dois sistemas, é preciso apostar na sociedade civil. Não há segundo sistema sem sociedade civil. E há entidades da sociedade civil ligadas às mais variadas áreas de atividade, da educação, à área social, da via intelectual, à participação cívica. Portanto, em todas as áreas há entidades da sociedade civil prontas para participar. Já lá voltamos. Vamos terminar a parte da Libas. Posso acrescentar mais um pormenor já agora. Eu vejo muitas vezes que as entidades públicas estão a fazer aquilo que devia ser a sociedade civil a fazer. E acredito que a sociedade civil é capaz de fazer melhor do que as entidades públicas, gastando menos, desde que tenha os apoios e os meios necessários. Vamos ainda à lei básica. O preâmbulo deixou-o triste, e passo a citar sobretudo, e cito o que está no preâmbulo, a partir dos meados do século XVI, Macau foi gradualmente ocupado por Portugal. Eu não participei na preparação do preâmbulo, estava esboçado, mas não chegámos a discutir, enquanto eu fui membro da comissão, estava à espera da oportunidade de poder intervir em relação a este ponto. Só pude fazê-lo nas reuniões informais, nas conversas com o Sr. Lupin e com outras pessoas, e várias vezes, quando conversei com ele respondeu sempre com um sorriso, porque achou que era melhor ter um preâmbulo semelhante ao de Hong Kong, quando eu insistia no contrário. Não, para marcarmos a diferença, devemos ter um preâmbulo diferente do de Hong Kong. E até lembrava uma coisa, que isto era um bocado ridículo, usar esta expressão que ficou consagrada. Eu acho que se a lei básica tem alguma coisa menos positivo, está nesse preâmbulo, que eu ia dizer, mesmo que dessemos um passo por dia ao longo de 400 anos, já teríamos chegado não sei onde. Portanto, eu consigo andar em poucas horas, conseguimos qualquer pessoa andar da Barra até à Porta do Cerco em poucas horas, não é? Portanto, não eram precisos séculos para ir ocupando gradualmente o território. Acho que foi uma expressão menos feliz. Portanto, já o disse várias vezes em entrevistas e em intervenções públicas e, portanto, posso aproveitar para voltar a dizê-lo agora. Porque, de facto, continuo 2049, que era desnecessário ter dito aquilo assim. O que se vai passar para lá de 2049 era uma questão, não, ou estava muito de longe, ou 50 anos é... Eu penso que o processo entrou num ritmo muito mais acelerado agora. Portanto, naqueles primeiros anos, andámos à procura ainda de caminhos, tentar definir procedimentos e ajustar formas de funcionar. Creio que aquilo que foi o início da RAEM é muito a herança do que foi a herança deixada pela administração portuguesa, não só nos quadros, portanto, muitos dos quadros que ficaram à frente da administração de Macau eram os nossos quadros, formados por nós, não só a nível da administração pública, mas até certo ponto a nível político. E mesmo aquelas pessoas que não estiveram ligadas à administração pública estiveram ligadas a nós no período de transição, muito. Portanto, as pessoas ligadas ao JCIS, ao Macau Management Association, ou para dizer em português, a Associação de Gestão de Macau e a Associação como é que se chama aquela associação Junior Chamber, da Câmara de Comércio Júnior.
Foram duas escolas de quadros de empresários, técnicos de atividade privada, que se juntaram, mas que foram muito acompanhados por nós. Eu próprio tive funções nestas duas organizações, exatamente com a preocupação de acompanhar a preparação dos quadros para o futuro. E essa foi a minha maior preocupação durante o período de transição, é formar os quadros. Dr. Jorge Rangel, olhando para os tempos que correm, os direitos, liberdades e garantias, que é uma das grandes conquistas, já ouvi dizer isso, da Lei Básica, têm sido garantidos, têm sido salvaguardados? Sim, de um modo geral, eu creio que sim. Podemos sempre identificar aqui e ali algum aspecto menos bem concedido, menos bem conseguido. E se falarmos com os juristas de Macau, vários deles já tiveram a oportunidade de transmitir as suas preocupações em relação a alguns pontos e a algumas situações que nós vivemos aqui. São acidentes de percurso? Provavelmente. São mais do que isso, portanto, é uma interrogação que ainda fica em aberto. Portanto, vale a pena até colocar a questão, porque é uma das nossas grandes preocupações. De facto, nós, no Estatuto Orgânico de Macau, que vigorou até dezembro de 1999, não precisávamos de ter os direitos, liberdades e garantias consignados na lei, porque a Constituição da República Portuguesa aplicava-se aqui em pleno. Agora, quando se tratou de fazer a lei básica, houve a preocupação, e todos sabem isso, de incorporar na lei básica uma relação bastante extensa dos direitos, das liberdades e garantias. Outra coisa, depois, é a sua aplicação. Portanto, nós, quando nomeamos pessoas, não podemos esquecer nunca, são as pessoas que fazem funcionar as instituições, e naturalmente nem todas as decisões, nem todos os comportamentos foram Mas hoje está perfeitos. Preocupado com a aplicação da lei básica? Não estou propriamente preocupado, posso manifestar o meu desejo de que o que está escrito e foi aprovado, e é a lei fundamental de Macau, para essa expressão, lei fundamental, é para ser cumprido. Portanto, se algum dirigente da administração pública não o fizer, só há um caminho para ele, é um convite imediato para sair. Portanto, acho que não vale a pena sermos demasiado contemporizadores com esta situação. Quem não cumprir a lei básica, tal como ela existe e foi aprovada, não pode ser dirigente da administração pública de Macau. As questões da segurança nacional, que são agora muito faladas, acaba, aliás, de ser aprovada a revisão da Lei de Segurança Nacional, aprovada em 2019, tem levantado algumas preocupações. Como é que olha para o... Pois, isto tem a ver com preocupações a nível nacional, não é? Portanto, não são preocupações locais. Lembro de ter conversado várias vezes com entidades locais sobre esta questão, porque embora eu procure não interferir em nada, porque entendi sempre que em 1999, naquela noite, 19 a 20 de dezembro, era a minha última participação em atividades oficiais relacionadas com o governo de Macau. E disse sempre a todas as entidades que vieram a seguir, que estaria sempre disponível para conversarmos se quisessem, de dar qualquer contributo nesta ou naquela área, de falar com as pessoas, e filo sempre, incluindo com a entidade da República da China. E até houve uma ação de formação feita em Portugal para jovens quadros em formação, ainda em ascensão na China, que eu, para quem fiz um curso em Portugal, que não era um curso sobre língua portuguesa, mas era um curso sobre Portugal, para se prepararem para lidar de forma mais completa com a realidade portuguesa, e, portanto, estive sempre disponível, não querendo nunca interferir, o que não me impediu, naturalmente, de ter a minha opinião, e procurei manifestá-la sempre em conversas informais com as entidades, falando sempre com a maior abertura, e todos sabem que muitas vezes procuraram-me para conversar, mesmo entidades do interior, porque sabiam que aquilo que eu dizia era aquilo que pensava, e pudemos sempre conversar abertamente, e era uma forma de poder colaborar, mas não, sem nenhuma interferência direta ou pessoal da minha parte. Mas quanto à questão da segurança nacional, é uma questão que se tornou agora muito, muito abrangente, portanto, é uma preocupação que tem uma dimensão nacional. Hoje, nas preocupações do Estado chinês, a segurança nacional está na sua primeira linha. O Estado terá as suas razões para isso. Agora, eu sempre entendi nas conversas que tive com as pessoas que não era preciso em Macau avançarmos tanto neste domínio, mas pronto, foi uma decisão tomada, eu respeito. Quem pode decidir deve decidir,
e quem não pode decidir deve observar e colaborar e contribuir com aquilo que pode. E, portanto, continuarei disponível para dar o meu contributo, embora esta pergunta tenha razão de ser e esteja no espírito de toda a gente. Portanto, porque é que as preocupações de segurança nacional ganharam uma dimensão tão grande aqui? Se é apenas o reflexo de uma preocupação nacional ou se tem a ver, efetivamente, com a realidade do território. E da parte portuguesa, há quem defenda que Portugal podia ou devia ter uma outra intervenção, ou acha que, quando, por exemplo, recentemente o Ministro dos Negócios Estrangeiros fez uma leitura positiva do que se passou desde a criação da RAEM? Sim. Bom, eu há muitos anos que lido com estas questões e estava já habituado a ouvir sempre queixas. Portugal podia fazer mais, Portugal podia dar mais, Portugal podia acompanhar mais de perto, Portugal podia fazer mais nesta área ou naquela, mas também tem uma grande ligação à diáspora portuguesa, nomeadamente aquela que está no Brasil, onde os portugueses, não Portugal, mas os portugueses, criaram aquelas grandes instituições como o Real Gabinete de Leitura, o Liceu Literário Português, o Clube Ginástico Português, aquelas casas regionais com uma dimensão imensa, a Beneficência Portuguesa, grandes instituições que os portugueses não conhecem e que me enchem de orgulho como português, também ligado ao Brasil. Vou ao Brasil todos os anos, gosto imenso do Brasil e posso dizer sempre que, se não fosse a minha ligação a Macau, a minha vida seria feita entre Portugal e o Brasil. E vejo aquela dimensão, mas nunca ouvi os portugueses do Brasil queixar-se da falta de apoio de Portugal. Pelo contrário, muitas vezes, exilados políticos de Portugal, nas quedas de regimes, foram sempre muito bem recebidos no Brasil e foram apoiados por aquelas instituições. Elas nasceram, cresceram, desenvolveram-se à custa deles próprios. Os portugueses foram para lá, que se instalaram e contribuíram financeiramente. Mas falta a Macau instituições dessa natureza. Agora, acho que Portugal, se quiser, pode acompanhar mais de perto. Isso sim, acredito que sim. Mas temos que acreditar numa outra coisa. Portugal, infelizmente, não tem meios suficientes para apoiar todas as nossas iniciativas. Portanto, depende também muito de nós, da nossa capacidade, da nossa vontade de ir mais longe. Muito do que é feito em Macau é feito pelas pessoas que aqui estão. Criaram as suas instituições, puseram-nas a funcionar e conseguiram, felizmente, apoios do governo de Macau. E vale a pena referir isto. Mesmo em relação à escola portuguesa, que sempre defendi... Então já vamos à escola portuguesa e aos apoios. Deixe-me terminar aqui. A integração regional parece ser hoje o caminho a seguir. Como é possível fazer a integração regional e manter a identidade de Macau? Sim, naturalmente, em tudo é necessário um grande equilíbrio. Quem tiver responsabilidades e, portanto, tem que tomar decisões, tem que ter este sentido de equilíbrio. Há uma memória de Macau, há uma identidade de Macau que importa salvaguardar o mais possível. Foi isso que justificou a criação de uma região administrativa especial, porque se essa memória e essa identidade não existissem, não se justificava de modo nenhum a criação da região especial da China. Até eu gosto sempre de sublinhar a palavra especial, que foi muito bem escolhida neste contexto. Agora, como fazê-lo? Nós estamos a entrar numa fase de alguma integração acelerada. Portanto, na altura, o grande projeto aqui do Delta do Rio das Pérolas, que nós procurámos acompanhar muito de perto, o Instituto, creio que foi a entidade que mais estudou, mais publicou trabalhos sobre este tema. Portanto, estudámos profundamente cada uma daquelas cidades chinesas, não só com colaboradores locais, mas também de fora, estrangeiros e portugueses. Fizemos conferências em várias partes do mundo sobre este tema, sobre o significado do crescimento do Delta do Rio das Pérolas. Mas a integração pode matar, e o papel de Macau. Pode matar, se me permite a expressão, a identidade? Matar, pôr em causa? Vamos lá ver. O dia chegará, portanto, nesse prazo de 50 anos, em que haverá uma integração completa. Também ficam interrogações sobre o futuro. Eu tenho ouvido dirigentes chineses dizer, ou diziam mais há alguns anos do que se calhar dizem agora, que muito do que Macau é hoje pode continuar depois de 50 anos. Portanto, ouvi esta mensagem ser passada desde a década de 70, ainda, quando a China inicia a abertura. A primeira pessoa ligada à Administração Pública de Macau foi convidada para visitar a China, fui eu. Foi o Sr. Ho Shenpeng que me faz o convite, numa altura que a China ainda estava fechada. Acredita que 2049 não é o fim, mas pode ser uma continuidade? Vai depender muito da evolução da situação, de
qual a evolução da situação da China e da situação local. Vai depender do que vai significar o projeto da Grande Baía. Portanto, o projeto da Grande Baía é um imenso desafio. Portanto, foi uma medida inteligente que as autoridades tomaram depois da grande aposta feita no Delta. O Delta chegou a ser, e eu visitei constantemente as cidades do Delta, foi certamente a área do mundo com maior desenvolvimento. Eram aqueles guindastes por todo lado, cada vez mais, tudo mexia, aquelas cidades todas cresciam, cada uma delas foi ganhando uma prioridade numa área em que tinha que investir especialmente. Depois da articulação conjunta de todo o Delta, levou à criação deste novo projeto, portanto, o projeto da Grande Baía. E muitas vezes as pessoas não percebem bem o que é a Grande Baía, dizem Macau e a Grande... Não, Macau faz parte da Grande Baía, portanto, não é Macau e a Grande Baía. Essa é outra questão. Acha que em Macau já se percebeu, porque há uma política delineada pelo Governo Central, o próprio Governo de Macau apoia essa política, estamos a gravar numa semana com um alto dirigente da China se deslocou a Macau, mas parece haver a sensação de que Macau, e se calhar até mesmo ao nível da administração, ainda não se percebeu claramente o que é que Macau pode e deve fazer na Grande Baía. Pode, acho que sim. Nesta zona. Claro que nós fizemos aqui um trabalho muito interessante também. Quando vimos que estava a avançar a ideia da Grande Baía, iniciámos logo um trabalho, foi feita uma colaboração do José Luís Salles Marques, o Gonçalo César de Sá, alguns colaboradores de Hong Kong, e publicámos o primeiro trabalho sobre isto. Chamava-se exatamente isto, a Grande Baía, o desafio do século para Macau. Vai haver uma conferência agora na Universidade de Aveiro, a que eu estou ligado na Comissão Organizadora e também na Comissão Científica, uma grande conferência que é a terceira edição já, chamada Diálogos Interculturais Portugal-China, em setembro, em Aveiro. E vou fazer duas intervenções, uma delas é sobre este tema. Vou usar exatamente este título, mas colocando um ponto de interrogação. A Grande Baía, o desafio do século para Macau, portanto, ponho um ponto de interrogação e procuro responder a esta questão. Ainda não preparei a intervenção, mas vou... Mas vai ser ou não vai ser o desafio? Tema. Portanto, vou tentar responder a esta questão na minha intervenção em Aveiro. Queria ainda refletir bastante sobre esta questão. Agora, se vai ou não vai ser, como digo, vai depender da evolução da situação aqui. Ora, o que é que Macau pode dar à Grande Baía? Pode dar, e está definido no projeto, Macau... aliás, fizemos uma coisa curiosa naquele livro. Enquanto as autoridades oficiais ainda estavam a definir as suas orientações e as suas diretivas para a Grande Baía, nós estávamos a preparar o nosso trabalho para dizer o que é que nós achávamos que podia ser o papel de Macau na Grande Baía. Então, o livro que sai tem duas partes. A primeira parte é o nosso trabalho e a segunda parte são as orientações oficiais, entretanto, aprovadas. É este também o contributo que damos. Não queremos ser porta-vozes das decisões oficiais. Qual pode ser o papel de Macau na Grande Baía? Para já, a ligação ao mundo lusófono. Portanto, é esta a grande missão que as autoridades querem que Macau continue a desempenhar. Portanto, aproveitando-se da sua vocação histórica, de grande entreposto que foi, pequena em dimensão, mas grande na importância, com o mundo lusófono, não só na área económica, mas também na cultural, e refiro sempre à área cultural, que é indispensável ficar associada. Nós olhamos para os discursos, mesmo dos altos dirigentes chineses, e a relação, o papel de plataforma de Macau com os países de língua portuguesa está sempre incluído nos discursos, mas depois no dia-a-dia, claro, apesar de haver um mecanismo, um instrumento como é o fórum, parece que nós sabemos bem que da intenção à realidade há sempre um abismo, não é? Muitas vezes há, eu digo muitas vezes, quase sempre há um abismo, porque aquilo que se deseja fazer é sempre muito mais daquilo que é possível fazer. Acha que há um abismo nesta questão? Poderá haver um abismo relativamente à relação dos países? Muito que ainda acho que é possível fazer. Portanto, eu creio que tem havido também muitas mudanças. Claro, eu penso que um projeto deste exige estabilidade. Nós não estamos diretamente envolvidos, portanto, nós, Instituto Nacional de Macau e eu próprio, a não ser no acompanhamento e no estudo, em debates internos nossos, debates com nossos colaboradores ou com entidades oficiais, mas não estamos envolvidos diretamente no projeto. Agora, o que nós sentimos é que, enquanto do nosso lado há uma grande estabilidade, do lado oficial há mudanças talvez demasiadas. Acho que um secretariado instalado em Macau precisava ter uma continuidade mais assegurada. As pessoas mudam muito. A mudança de pessoas não é grave, porque novos responsáveis trazem novas ideias, novas formas de funcionar, mas depois perde-se muito do trabalho que estava a ser realizado.
porque mudam não só os dirigentes, mudam também colaboradores, mudam técnicos. Depois, os representantes dos países de língua portuguesa aqui também mudam constantemente. Eu um dia estava em Pequim, num grande seminário que fizemos, conjuntamente, o Instituto Universal de Macau como parceiro o Centro de Estudos dos Países de Língua Portuguesa de Pequim, que é um dos nossos parceiros privilegiados. Estávamos a fazer um grande seminário em Pequim por ano em língua portuguesa, o que é curioso, que era prova de que já era possível fazer seminários em língua portuguesa em Pequim, com a participação de académicos, de empresários, estudantes, etc. E, curiosamente, o representante do fórum estava na reunião, nós nem sequer o conhecíamos. Vimos-lo pela primeira vez em Pequim. Fala no fórum. E nunca mais voltámos a vê-lo. O fórum precisa de uma nova dinâmica, precisa de ser reformulado? Eu penso que sim. Hoje tem aquele edifício com uma dimensão impressionante. Portanto, é a face visível de fórum. Portanto, mostra a intenção de dar uma importância grande. Tem o edifício, mas falta o resto. Mas vamos lá ver. Tem o edifício e tem muito trabalho feito. Muito trabalho feito. O que é que eu penso que é necessário fazer mais? Assegurar a continuidade. Portanto, as pessoas têm que estar mais tempo ali, têm que ser escolhidas pela sua disponibilidade também de ficar mais tempo. Não podemos estar neste jogo, estar a mudar os responsáveis. Tem mais estabilidade no fórum, mais continuidade e agora uma participação maior dos países de língua portuguesa. Sei que na altura dizia, o Brasil não precisa do fórum. Eu provei o contrário. Fizemos uma conferência no Rio de Janeiro, no Ministério das Relações Exteriores, no auditório deles, no auditório Alexandre Guzmão, esteve presente uma alta entidade do Estado brasileiro que fez uma intervenção que nós publicámos, que dizia claramente isto. O Brasil pode ter relações bilaterais de grande importância com a China, mas o Brasil acredita que o Fórum pode ser também muito importante, porque é uma maneira de todos os países de língua portuguesa em conjunto lidarem em certos assuntos com a China. E qual pode ser o papel, ou deve ser o papel da comunidade portuguesa nesta integração e no futuro de Macau? Ora bem, eu sei que a população portuguesa, um modo geral, portanto, as pessoas não são todas iguais, nem todas defendem os mesmos interesses, ou têm as mesmas preocupações em relação ao futuro, mas vejo que estão as pessoas de algum modo preocupadas. Naturalmente estão a sentir uma integração rápida. Este, de facto, é mesmo um grande desafio, que Macau ou agarra ou perde. Portanto, Macau tem que agarrar este desafio. É um bocadinho o que nós dizemos em relação ao Portugal e à Europa. Portanto, Portugal foi Portugal mundo e, de repente, e cresceu porque ficou de costas para a Europa, mas num momento da sua história teve que virar para a Europa, que já não tinha outra saída, era Acha aquela. Que há lugar para os portugueses na Grande Baía? À Grande Baía. Há lugar para os portugueses na Grande Baía? Sim, acho que sim. Enquanto houver esta vontade de desenvolver uma ligação com os países de língua portuguesa, Macau tem um papel importantíssimo a desempenhar. E não há Macau sem portugueses. Portanto, aquilo tem a ver com a memória, a identidade e mesmo o futuro nesta ligação passa pela presença de portugueses. Não só dos portugueses que estão aqui, que nasceram aqui, mas dos portugueses que vieram ainda em anos recentes, ou os portugueses que ainda estão para vir. Eu acho que este esforço deve continuar, não é só para tapar buracos. Portanto, ainda há dias ouvi um dirigente dizer-me que nós temos ali umas falhas aqui e ali, vamos tentar buscar portugueses para... Não é isso. A minha resposta foi outra. Isso não é para tapar os buracos aí. Acho que a presença portuguesa deve continuar a ser estimulada e devem ser criadas condições para mais portugueses poderem vir ligados a variedíssimas áreas da atividade e não só para tapar lacunas aqui. Olhando agora para a realidade, os cortes dos apoios da Fundação Macau está a pôr em causa as associações? Está a pôr em causa, neste momento, sim, todas as instituições. Não se trata de uma ou outra. Eu compreendo, porque a pandemia foi um período muito complicado, obrigou encargos que não estavam previstos, nem imaginados sequer pela administração de Macau. Eu lembro de uma conversa que tive com algumas entidades oficiais aqui, uns meses antes da pandemia. Eu passei aqui o Natal e o Ano Novo e em janeiro parti para Lisboa, janeiro de 2020, convencido que em março ou abril estaria de volta e não voltei, estive fora 3 anos e tal. Portanto, foi muito tempo.
e foi o período em que praticamente as questões, se não pararam, pelo menos O Instituto deixaram de ter o Instituto Internacional tem pleno. tem sentido esses cortes? Sim, claro, porque a nossa atividade em 2021, 2022 ficou muito reduzida por falta de apoios e esta falta de apoios continua a permanecer. Portanto, para 2023, as indicações recebidas foi que as verbas disponibilizadas não iriam ultrapassar as verbas de 2022. Foi um ano particularmente negativo em termos de funcionamento das instituições. Portanto, agora a pergunta que se põe é se tratou de umas medidas transitórias resultantes dos efeitos da pandemia. Portanto, acha que ou se esta vamos política, voltar à situação anterior de algum modo ou não. A Fundação Macau precisa de rever os seus critérios? Eu não tive ainda a oportunidade de falar com os responsáveis da Fundação nesta altura, vou tentar fazê-lo agora proximamente. Gostava de perceber os critérios, perceber de facto se o que foi decidido é para ficar ou se é apenas uma situação transitória. Nós temos que fazer projetos, temos que pensar no futuro. Claro que não vamos ficar parados à espera de subsídios, nós nunca ficámos parados à espera de subsídios. Podemos criar outras formas de funcionamento. Estamos a tentar para já reforçar as nossas ligações com entidades académicas, fazemos iniciativas conjuntas. Apesar de tudo, a situação financeira do Instituto é aceitável, razoável, permite? O Instituto teve sempre muito cuidado no seu funcionamento, desde o início. Tivemos uma dotação inicial para o arranque do Instituto, para fazer as obras, para comprar os equipamentos e para o primeiro ano de funcionamento. 25 milhões, se não me engano. 15 milhões. Sim, 15 milhões. E desses 15 milhões ainda restam 5. Portanto, fomos muito poupados. E que balanço é que faz da atividade? Estes 5 são uma reserva que temos para nas situações de emergência. E que balanço é que faz da atividade do Instituto desde a sua criação? Claro que eu não sou a pessoa mais dedicada para responder a esta pergunta, mas do meu ponto de vista, acho que nós cumprimos a nossa missão, fomos até onde era possível e se não fomos mais longe foi porque os meios não o permitiram. E porque tivemos este cuidado sempre, temos ali o máximo cuidado. Tenho aqui um homem que está sempre preocupado com a gestão, que é o Dr. Fino Rando, foi o secretário-geral até dezembro, e temos agora um novo secretário-geral a funcionar, um jovem que tem que ser preparado ainda, e ele sabe que vai dando o melhor possível, António Monteiro. Doutor, passados estes anos todos, continua a achar que a Fundação Jorge Álvares não foi um erro? Não, nunca foi um erro, porque quando a Fundação nasceu de um consenso amplo, que depois das circunstâncias que se verificaram imediatamente a seguir à transição, vieram perturbar. Porque tudo nasceu com a concordância de toda a gente, e portanto posso dizer isto porque eu soube da criação da Fundação através de outras pessoas antes do governador falar comigo. Portanto, entidades responsáveis do território falaram comigo primeiro sobre isso. Claro que um dia, se for necessário, escreverei sobre isso. Esta é a questão. O Presidente da República dizer a verdade sobre esta questão. Não, eu não quero entrar nesta questão porque acho que foi um dos períodos mais tristes da fase final da administração portuguesa, que podia ter corrido tudo bem, e lembro-me que há pouco referiu que tive a responsabilidade do gabinete, a tutela do gabinete das cerimónias de transferência, e lembro quando acabaram, não era fácil, devo dizer que nós, a certa altura, não sabia se os obstáculos que iam surgiam apenas por razões naturais ou se estavam a ser forçados para dificultar o nosso percurso. Lembro-me que em abril de 1999 foi-me dito que íamos ter 2.500 convidados, quando toda a gente sabia que no Centro Cultural de Macau só cabiam 1.200 pessoas no auditório principal, e de acordo com o estudo que nós fizemos... Relativamente a esta questão que é muito falada da Fundação... Sim, mas é bom perceber isto. E que no estudo que nós fizemos podiam caber 2.000 pessoas. E chegámos a propor que podiam estar 1.999 ou 2.000 cadeiras preenchidas. Era até uma opção política. Mas não podíamos ter mais, porque íamos utilizar o Centro Cultural, que foi inaugurado em abril ou março de 1999, como sendo o local principal para a cerimónia das bandeiras, como seria também o palco
do espetáculo cultural de Portugal. Só para terminar a questão da Fundação Jorge Alves. Sim, o Presidente da República... Tenho que responder esta questão já agora, é rápido. Mas repare que nós estamos em 99, contando sempre com o Centro Cultural, como sendo o edifício principal, para 2 cerimónias, eram 4, uma delas era já com os chineses, já tinham ocupado o Fórum de Macau para fazer a cerimónia de início de funções dos novos dirigentes. Mas tínhamos a festa de despedida de Portugal, aquele grande espetáculo maravilhoso que foi feito de espetáculo cultural, que acabou por ser feito uma grande tenda, uma tenda gigante, feita quase de improviso. As pessoas é que não deram conta disso. E foi porque a única tenda gigante que ia ser feita era para o jantar, para o banquete. Seria feita a cerimónia cultural no fórum, aliás, no Centro Cultural. Depois as pessoas sairiam para o jantar. Entretanto, mudava-se o cenário do Centro Cultural para pôr as bandeiras e depois as pessoas voltariam para o Centro Cultural para fazer a cerimónia final. Ficámos sem nada, ficámos completamente descalços. Estávamos em abril de 1999. Mas cumpriu-se a missão. Portanto, doutor, relativamente à Fundação Jorge Alves, sim. O Presidente da República de então, Jorge Sampaio, deu o seu sim e depois do seu não? Eu não falei nunca com o Dr. Jorge Sampaio sobre esta questão, portanto não posso confirmar isso. Só sei daquilo que me foi dito por outras pessoas. Agora, quem me falou da Fundação, sabe isso bem, já referi isso várias vezes, quem me falou da Fundação foram outras pessoas, que até estavam muito satisfeitas que fosse criada uma fundação assim, que ia ser mais um instrumento para promover as relações entre Portugal e a China. E depois cumpriu a sua missão com todas as limitações que as verbas que tinha à sua disposição obrigaram. Doutor, estamos a chegar ao fim. Vou fazer esta questão. Se me permite esta expressão. Quem foi o culpado para a localização atual da escola portuguesa? Não vale a pena falar em culpados, sabe? Acho que eu durante toda a minha vida, eu desempenhei funções variedíssimas e também fui militar. Dizia sempre aos meus alferes, fui capitão, comandante de uma companhia operacional na Guiné, dizia sempre aos meus alferes, eu não quero culpados, eu quero que a missão seja cumprida. Portanto, pode haver falhas, não quero culpados, não quero que venham dizer isto não foi feito assim ou não foi feito daquela maneira por causa da A, B ou C. Não me interessa nada. As coisas têm que ser feitas, porque procurar culpados e arranjar desculpas para justificar o que não foi feito. Não foi a melhor opção. Agora, a escola portuguesa ficou condicionada naquele espaço, não por decisão do Governo de Macau, não por decisão minha, que era o responsável pela educação, mas quando eu responsável, por delegação, porque o responsável era sempre o governador de Macau. Nós estudámos a questão da escola portuguesa durante anos, até fizemos várias experiências com a escola portuguesa, encarámos várias alternativas e tínhamos uma lista de 6 hipóteses para a escola portuguesa. Certo, mas doutor, a primeira e aquela que eu defendia, aumento que não é aquela continuaria opção, a defender. Aumento que não era aquela opção. E depois, de um momento para o outro, passou a ser aquela opção. Bom, é uma responsabilidade do Ministro de então, sim, do Presidente da República. Esta é uma pergunta muito curiosa, que tem uma resposta, deve se calhar, um bocado incompleta. Eu, um dia, convidei o professor Marçal Grilo a visitar o então Liceu de Macau, onde está agora o Politécnico. E quis que ele visse que, se calhar, era ali o melhor local. Porque, no fundo, era apenas uma continuidade. Passava a chamar-se Escola Portuguesa, aquilo que foi o Liceu, chamou-se Complexo Escolar, mas portanto, era ali a Escola Portuguesa de Macau. Já, sem ter este nome, era ali que funcionava. Ele achou que era grande demais. Eu disse que talvez não, porque dependeria do projeto, da nossa ambição em relação a este projeto. E também estava a ver ali espaços para alojar os professores. Nós tínhamos que alojar os professores. Já me respondeu, de certa forma, à questão. Olhando agora para o futuro, do que estamos a terminar, chegou ou não, tem acompanhado, como é que olha para o projeto, e chegou ou não o momento de substituir o atual Conselho de Administração, o seu Presidente? A substituição do Conselho de Administração depende também do Ministério da Educação. Depende de uma fundação que está criada. Às vezes há esta confusão também nas opiniões que as pessoas expressam, porque a escola não pertence ao Estado português. A escola pertence a uma fundação que foi criada para gerir a escola e a sua entidade tutelar e titular ao mesmo tempo é a Fundação Escola Portuguesa de Macau. A Fundação tem acompanhado este assunto com muita atenção. A Fundação já deu as suas opiniões. Durante esta minha permanência em Macau, fiz várias reuniões e conversas informais com pessoas ligadas.
Vamos continuar. Até amanhã temos outra conversa sobre esta questão, mas são conversas informais. O Dr. Salles Marques, que é uma figura central agora neste processo, está em Lisboa. Portanto, espero que os contatos que ele está a fazer ou vai fazer permitam alcançar resultados positivos. Sendo direto, mas chegou o momento de mudar ou não chegou o momento de mudar? Eu penso que durante este ano há várias questões que têm que estar, a meu ver, resolvidas. É o funcionamento do Conselho de Administração da Fundação, que, portanto, é um diálogo que tem que ser desenvolvido em Lisboa. O futuro Presidente deve ser um residente... E também a questão da ampliação da escola. O futuro Presidente deve ser um residente de Macau? Eu não me bato por nenhuma das alternativas. Penso que deve ser escolhida uma pessoa com disponibilidade e com conhecimento da realidade e com capacidade de gestão, porque vai ser necessária uma atenção muito grande da personalidade escolhida. Doutor, o futuro de Macau continua a ser risonho? Se continua a ser risonho? Eu penso que sim. Se quisermos ser minimamente otimistas, eu acho que sim. Não vejo razões para ficarmos tristes. Este período de pandemia trouxe muita tristeza para muita gente, infelizmente. Projetos foram interrompidos, vidas familiares foram também afetadas, caminhos que estavam a ser definidos tiveram a ser interrompidos, mas acho que quem tem responsabilidades deve olhar sempre para o futuro com confiança. Acho que Macau tem condições para poder continuar o seu caminho. Macau, ao longo de toda a sua história, foi um milagre de sobrevivência, portanto, teve períodos extremamente difíceis. Se considerarmos este um momento difícil, posso dizer que é um momento muito menos difícil do que tantos outros momentos vividos na história de Macau, a Segunda Grande Guerra e períodos muito anteriores, ao longo dos séculos, e mesmo depois da Segunda Grande Guerra, na altura do chamado 1, 2, 3, tivemos aqui crises muito grandes. Nesta crise, faz uma valorização positiva da atuação do chefe do Executivo e do Governo? Não, acho que é muito cedo para fazer uma avaliação, porque o chefe do Executivo assumiu funções em dezembro de 99. Depois houve a crise. Aliás, de 2019. E logo a seguir veio a pandemia. Portanto, muitos projetos que ele queria realizar já não pôde pôr em prática. Portanto, agora, entrando na normalidade, fiquei muito feliz com a ida dele a Portugal. Devo dizer que acho que foi uma decisão correta. Foi bom ele ter escolhido Portugal para fazer a sua primeira saída oficial do território, sem ser em visitas ao interior da China. E creio que a forma como ele foi recebido, a forma como ele deve ter sentido a preocupação que o Estado português tem em relação a Macau. Claro que a comunicação social deu pouco relevo à visita, também é normal, nós já estamos habituados a isso. Se houvesse um escândalo qualquer, tinha direito à primeira página. Quando corre tudo bem, a comunicação social não considera as coisas importantes. A visita pode provocar aqui, mesmo para a comunidade portuguesa, um acho que foi bom. Foi muito bom o chefe de visita ter ido, porque ele percebeu a importância que o Estado dedica a Macau e a expectativa que está criada numa governação que conte com os portugueses e conte com Portugal. Acho que a forma como as entidades lidaram com ele deixa uma marca importante na forma como o chefe vai olhar para o futuro. Acho que ele vai perceber bem que vale a pena contar com os portugueses. Para quando as suas memórias? As minhas memórias? Bom, eu ainda estou na vida ativa, não é? Eu vou a caminho dos 80 anos, mas continuo na vida ativa. Não tenho problemas de saúde, felizmente. Mas estas coisas nós nunca sabemos, não é? As questões de saúde podem surgir em qualquer altura. De qualquer forma, vai escrever muito do que viveu. Eu não escrevi, claro que eu tenho muita coisa para escrever, sabe certamente, eu tenho um arquivo muito grande, tive o hábito de guardar tudo. Agora estou na fase de deitar fora aquilo que não interessa, portanto, comecei já ao longo, dos últimos meses, a pandemia também contribuiu para isso, porque tive ficado fechado em casa ou no escritório. Podemos esperar pelas suas memórias. Bem, para já estou a separar papéis. Eu tenho arquivos muito grandes, muito dispersos, muito desorganizados, mas quando perco algum tempo encontro as coisas que eu quero. Tenho um arquivo muito grande, de facto, que não são só coisas do meu tempo, nas funções que eu desempenhei, mas coisas que fui reunindo que vinham de trás. Coisas do meu pai, do meu avô, etc. Tem muita coisa reunida.
Tem também uma boa biblioteca. Agora, quero ver se dou um destino às coisas. Agora, quanto às memórias. Sabe, eu acho sempre pretencioso alguém dizer, vou escrever as minhas memórias. Agora, podemos sempre dar um contributo. Eu tenho dito aos meus amigos que sabem escrever, ou que podem escrever, que devem escrever. Aqueles que não querem escrever, por qualquer razão, tenho dito também, se quiserem, podemos gravar conversas. É importante conversas. deixar o testemunho. Temos procurado aqui no Instituto, quer cá, quer em Lisboa, gravar conversas com as pessoas para ficarem os testemunhos ali. Temos muita coisa gravada já. Vamos esperar então. E vamos. Agora, quanto a escrever, não sei, mas alguns testemunhos certamente que transmitirei, porque há muitas histórias de Macau que ficaram por contar. Porque sabe alguma coisa, nós sabemos muitas vezes o que é que aconteceu, o que é que foi decidido. Agora, como é que aconteceu? O que é que aconteceu nos bastidores? Qual foi o diálogo travado até chegar às conclusões? Vamos ficar à espera. As pessoas não sabem. Dr. Jorge Rangel, obrigado por ter recebido os canais portugueses da TDM aqui na sede do Instituto Internacional. Estaremos sempre prontos para conversar de vez em quando. Obrigado. A entrevista com Jorge Rangel está também disponível nas plataformas digitais da TDM, na versão áudio e na versão vídeo.